Olá, saudações a todos. Meu nome é Elias Ferreira Ribeiro, área do conhecimento é língua portuguesa, diretoria de ensino de Itu, da cidade de Itu, a escola que eu leciono, Leonor Fernandes da Silva, na cidade de Salto, São Paulo. A aula de hoje é de língua portuguesa que tem o tema como classe de palavras. A turma será do 7º ano A, com a duração de 50 minutos de aula. O objetivo geral é fazer com que o aluno compreenda as diferentes classes de palavras e suas funções na construção das frases. O objetivo específico é que ele possa identificar e classificar as palavras, analisar a função de cada palavra, desenvolver habilidades e aplicar o seu conhecimento. O conteúdo que nós iremos trabalhar. O conteúdo que nós iremos trabalhar são as classes de palavras como verbo, adjetivo, substantivo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Classe de palavras. Classe de palavras, nós podemos também falar que a morfologia ela estuda palavra por palavra, né? Então, assim, dentro de uma oração, ela vai estudar uma por uma. Não vai estudar o contexto todo, a oração toda, mas ela vai estudar uma por uma, no singular mesmo. A classificação das palavras em grupo, de acordo com a sua função na língua portuguesa, elas podem ser variáveis e invariáveis, divide-se nas seguintes formas. Agora nós vamos ver como que a classe de palavra ela é dividida dentro da língua portuguesa. Aí nós temos 10 classes de palavras. Adjetivo, artigo, numeral, pronome, substantivo, verbo, advérbio, conjunção, interjeição e preposição. Porém, o que nós devemos saber é que não precisa ser nessa ordem como está aqui, mas dentro da construção, dentro de uma oração, nós vamos mistificando, nós vamos desenvolvendo e aplicando as nossas habilidades para saber qual é a função daquela palavra dentro daquela oração. Porém, outra situação também que nós precisamos saber dentro dessas 10 classes de palavras são as seguintes. Elas são variáveis e são invariáveis. Aí, de um lado, nós colocamos aqui quem são as variáveis. Por que variáveis? Porque elas variam em número, gênero e grau, né? São adjetivos, artigo, numeral, pronome, substantivo e verbo. Elas variam. Agora, aquelas que não variam são as classes invariáveis, o advérbio, a conjunção e a interjeição e a preposição. Elas não variam em números e graus, né? Então elas sempre vai ser invariáveis, ok? Bom, vamos tomar um pouquinho também do conceito, né? Palavras variáveis, já acabamos de falar agora, né? Que elas não variam, mas vamos lá. Aquela que variam em gênero, número, grau, sujeito, variação ou mudança, que pode variar inconstantemente, ela é instável. Já a invariável, as que não variam, cada uma das palavras, elas não flexiona. Nós temos aqui também o substantivo. O que é o substantivo? O substantivo, ele dá nome a seres, às coisas, né? Ele nomeia seres, ele nomeia as coisas. Depois nós temos o verbo. Verbo, o que é o verbo? Verbo é a ação em que nós fazemos, ou fenômeno da natureza também. Então nós temos aqui as palavras variáveis, que já faz parte das palavras variáveis. Verbo é a palavra que indica ação ou ações e estados e fenômenos da natureza. Classe de palavras, também nós temos aí os adjetivos. O que são os adjetivos? Para que eles servem? Para que o adjetivo serve? Propriamente para classificar ali, dando qualidade também a um substantivo. Depois nós temos o pronome. As classes de palavras, né? O pronome. O que é o pronome? Nós vamos aprender mais para frente do pronomes do caso reto, oblíquo e assim, mas agora nós vamos aprender o pronome. Pronome eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso é o pronome, né?
E um exemplo aí, vamos citar um exemplo de pronome. Eu aposto como ele vem. Eu, é o meu pronome, eu. Artigo, o que é o artigo? Artigo também, a, o, as, os, singular e plural. Nós também trabalharemos nessas formas, né, os exemplos do artigo. O menino saiu, as meninas saíram. Depois nós temos o numeral. Numeral é a palavra que indica a posição de um número de um elemento, tais como primeiro, segundo, terceiro, 1, 2, 3 e assim consecutivamente. Os numerais são classificados em ordinais e cardinais também. Preposição. O que é a preposição? A preposição é uma palavra invariável, é a palavra que liga elementos da oração tais como a, após, para. Entreguei, aí temos um exemplo, entreguei a carta a ele. Entreguei, quando eu entrego coisa a alguém. Então, a carta. Então, esse a é a minha preposição. Depois nós temos aí as palavras também, né, invariáveis, que são as conjunções, é a palavra que liga os termos das duas orações. Então nós temos ali um pouquinho diferente, mas liga os termos das duas orações. As conjunções são classificadas em coordenativa, aditivas, e depois nós temos a interjeição, ou interjeições. O que é a interjeição? Interjeição é quando nós temos aí uma pequena palavra de exclamação, como ponto de exclamação. Olá, viva, isso é a minha. E depois eu tenho também os advérbios. Os advérbios são classificados em modos de intensidade, né? O lugar que a pessoa está, onde a pessoa está, isso são os advérbios. Agradeço, até uma próxima.